Olá, meus caros. Continuando as nossas gravações aqui sobre direito tributário, vamos focar nos princípios em espécie. O primeiro deles é o da legalidade. O princípio da legalidade, ele tem um histórico antigo, ele foi marcado inicialmente lá na Magna Carta, em 1215, e a gente pode notar que é um princípio que, em sua lógica básica, tenta limitar o poder do Estado. Então, ele tenta colocar o rei, os soberanos, sob as ordens da lei. Então é chamado império da lei. Então não é mais a vontade de um soberano, a vontade de um político de ocasião. É a lei que irá reger e guiar tudo e a todos. Mesmo quem fez a lei está sujeito a ela após promulgar. O direito brasileiro tem na grade geral que é a ideia de que todos só podem ser obrigados a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei. Ou, como diz a Constituição, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. A ideia é de que para que eu possa fazer alguma coisa tem que ter lei. E lei, nesse sentido, é a lei aprovada pelo parlamento. Tá? Não é uma... obviamente, você tem uma série de legislações emitidas por outros órgãos, né? Como portaria, instruções normativas. Mas a lógica básica é o seguinte: a lei cria a obrigação nova, ou cria a proibição nova. A partir daí, vem uma série de outros instrumentos legais, muitas vezes emitidos por órgãos da administração pública, que vão pormenorizar aquele tema. Então, é possível, assim você tem uma obrigação a ser cumprida, que está previsto objetivamente em uma instituição normativa. Aí você vai ver, ele tem base numa lei aprovada pelo parlamento. Claro que, muitas vezes, a gente pode questionar até que ponto nós não estamos diante de uma licenciosidade da administração pública. Porque não é incomum a gente encontrar situações onde você nota que praticamente a instituição normativa ou documento, enfim, emitido pelo Poder Executivo, praticamente inova no sistema jurídico. Mas enquanto o parlamento não falar, olha, ou não falar isso aqui viola a legalidade, eu caço esse documento, que o parlamento tem esse poder em relação aos documentos legais emitidos pelo Executivo. Enquanto o Legislativo não falar, olha, eu caço esse normativo, essa portaria ou algo do gênero, em tese está valendo. Ou também o Judiciário pode dizer, olha, o Executivo exorbitou da legalidade e invadiu a competência do Poder Executivo. A gente tem na campo tributário a ideia também de que o tributo tem que se sujeitar à legalidade. Então, nós temos o seguinte: o contribuinte a legalidade é uma forma do contribuinte consentir o pagamento do tributo. Então, como o contribuinte elege seus representantes, eles é que têm poder de dizer pode pagar o tributo. Tá? E também a ideia de que o tributo vai ser cobrado mediante uma legislação clara e objetiva traz garantias jurídicas para o contribuinte. Tá? Agora, o tributário ele tem uma legalidade mais restrita. Tá? Não é qualquer documento que pode criar tributos ou mesmo regular tributos. O artigo 96 do CTN fala o seguinte: todas as espécies normativas podem regular o ramo tributário. Contudo, a inovação em obrigações tributárias só é possível em algumas espécies de fontes em decorrência do artigo 151 da Constituição. A nossa legalidade estrita diz que a criação e a majoração de tributos apenas mediante lei em sentido estrito. Ou seja, a ideia é que da legalidade estrita é que, mais do que você só ser obrigado a fazer ou necessário fazer algo em virtude de lei, no caso do tributo, mais do que nunca, a criação tem que ser em virtude de lei criada pelo parlamento. Ou seja, para eu criar um tributo,
ou para eu majorar, ou seja, aumentar o valor dele, eu preciso de uma legislação expressa emitida pelo parlamento. Tá? Então, não basta estar em virtude de lei. Porque quando a gente fala no inciso 2 do artigo 5º, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei, é a legalidade porque está sujeita à legislação, mas eu posso ter uma obrigação que, se a gente for olhar, ela está mais objetivamente prevista numa instituição normativa emitida pela Receita Federal, por exemplo, ou numa portaria da Anatel, por exemplo. É aquela história, ela tem uma base legal, ela é em virtude daquela legislação geral, eu criei esse regramento mais específico. No caso da legalidade estrita, a criação e majoração de tributos tem que estar na lei, não é em virtude. Ah, não, eu tenho uma base nessa lei, por isso estou criando essa cobrança. Não, eu tenho que efetivamente estar na lei a cobrança imaginada. Você tem algumas derivações da legalidade. Não, deixa ele se preocupar.